É um povo que festeja, mas trabalha pra valer, que merece mais respeito. Meu nome é Misterly Rego, tenho 34 anos, sou técnica em educação e moro em São Paulo. Eu, como cidadã, sei o quanto é difícil e burocrático e muitas vezes até impossível o acesso aos serviços públicos. Mas, como funcionária pública, sei também que isso é consequência de baixos salários e nenhuma perspectiva de crescimento nem de plano de carreira. Simplesmente alguém presta um concurso, passa a ser funcionário público e é esquecido. Quais as propostas que atendam ao mesmo tempo o cidadão e o funcionário público? Na verdade, é uma pergunta muito oportuna. Para que as pessoas sejam bem atendidas no Brasil, é preciso ter um funcionalismo qualificado, um funcionalismo que realmente assuma a condição de servidor público. Eu defendo, em matéria de funcionalismo, a carreira, o concurso, a valorização dos profissionais de cada área. Isso é fundamental, porque sem isso nós não vamos ter um bom serviço público e quem paga o preço é a população. E eu acredito, inclusive, que no Brasil tem que haver muito avanço nessa área. Nós devemos prestigiar, dar força aos funcionários de carreira, fazer concurso sempre que houver condição legal para isso, porque o concurso valoriza o mérito e tem que ter também incentivo material ao longo do tempo para que as pessoas se sintam motivadas. Isso vale para a educação, isso vale para a saúde, isso vale praticamente para todas as áreas de governo. E eu defendo também que o funcionário tempo integral tenha, no final da sua carreira, depois da sua aposentadoria, uma aposentadoria integral. Por quê? Porque é alguém que teve que se dedicar exclusivamente àquela tarefa, diferente de pessoas da área privada. Eu defendo o mérito e a valorização do mérito, inclusive com bonificação, quando determinadas metas forem atingidas. Isso é muito importante, porque isso estimula as pessoas a trabalharem melhor, sem dúvida nenhuma. Isso pode ser feito com muita clareza, por exemplo, na educação. Na educação, nós chegamos a fazer avaliação de todas as escolas. E nas escolas onde houve melhora de um ano para outro, naquelas onde houve a melhora em relação ao que era no ano anterior, chega-se a pagar até 3 salários a mais para todo mundo, não apenas para quem dá aula. Uma outra questão é a certificação ocupacional nos cargos de confiança. Porque, por exemplo, dirigentes regionais de saúde, dirigentes regionais de ensino, tem uma série de cargos que a gente pega um funcionário e põe no cargo que é de confiança. Inclusive ganha mais, tem mais complemento salarial e tudo mais. O que eu passei a fazer? Nós passamos a fazer no governo. Em Minas também o Aécio Neves fez certificação de qualidade, digamos. Não pode nomear qualquer um. Quer dizer, o funcionário, para ir para lá, tem que ter um currículo, tem que ter uma avaliação, tem que ter uma folha de serviços melhor. Quando eu era ministro da Saúde, eu fiz isso em relação à Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, com seus coordenadores estaduais. Não por coincidência, depois que terminou o governo, eu até fui candidato, vi um debate aqui em 2002, esse decreto foi revogado. E aí a FUNASA passou a ser inteiramente politizada nos seus coordenadores estaduais, trazendo muitos problemas para a saúde. O que precisa a agricultura? A agricultura precisa de renda. O produtor precisa de renda. Para renda, ele tem que ter crédito. O crédito se expandiu, mas há um custo ainda difícil de ser suportado e às vezes o agricultor não tem condição de pegar e o fato é que o pequeno agricultor, a agricultura familiar, tem hoje um grau de endividamento muito elevado e vai ser necessário fazer uma renegociação ampla nessa matéria. Segundo, precisa ter preço, né, para ter renda. O que está acontecendo hoje? Com a política econômica de juro alto e real, a moeda muito valorizada, o agricultor do Rio Grande do Sul, por exemplo, perde competitividade com o uruguaio, com o argentino, que não são mais eficientes, mas tem uma relação dólar-real, e no caso dólar para a moeda deles, muito mais favorável do que a nossa. Um outro aspecto é o aspecto da infraestrutura, estrada. Grande ou pequeno, o agricultor precisa de estrada, armazenagem.
40% da capacidade de armazenagem no Brasil é considerada ruim. Quer dizer, os produtos estragam. E falta muita infraestrutura, estradas para levar a produção, para trazer os insumos. Isso encarece as coisas, o preço do milho, o preço disso, daquilo. E, aliás, nós estamos tendo agora uma inflação de alimentos. Aumentos imensos no arroz, no leite, no açúcar, no feijão, na carne, que não são aumentos assim apenas de temporada, né, sazonais. São aumentos muito fortes, muito altos, que está pegando a inflação de alimentos, está ao dobro da inflação do consumidor médio no Brasil. E a agricultura tem um papel essencial nisso. Portanto, ficar no campo significa fortalecer a agricultura e enfrentar essas questões. Meu nome é Lucas Andrade, eu tenho 24 anos, sou advogado e moro com minha família. Por ser de Brasília, minha família acompanhou, ao longo dos anos, a vida de muitos políticos e servidores. Já vi fortunas se erguerem do nada. Quando os escândalos esfriam na mídia, as pessoas continuam ricas e a impunidade prevalece. O que fazer para mudar? Muito bom, Lucas. Você tem toda a razão. A corrupção no Brasil chegou em níveis insuportáveis, tanto do ponto de vista de desvio do dinheiro público, que é dinheiro que vem dos impostos que as pessoas pagam, quanto do ponto de vista do amor próprio, da autoestima da sociedade, que se vê comprometida com esses exemplos que se repetem de péssima qualidade na vida pública. Eu creio que o trabalho contra a corrupção começa por fortalecer os órgãos de fiscalização. Quais são? Tribunal de Contas, que no Brasil tem um papel que deve ser reforçado e não simplesmente atacado, como tem acontecido. O Ministério Público, que é outra peça fundamental nisso. Eu me lembro, quando fui para o Ministério da Saúde, eu fiz um acordo com o Ministério Público para que os promotores e procuradores viessem para dentro do Ministério para acompanhar tudo que tinha, licitação, etc. Terceiro, a imprensa, né? Que, na verdade, a imprensa no Brasil é que descobre a grande parte das irregularidades que acontecem. A imprensa não pode ser inibida, não pode ser coibida, não pode ser perseguida, não pode ser pressionada por causa disso. E a justiça, né, que deve ser também fortalecida. E a legislação, porque o que espanta no Brasil não é só o nível de corrupção, é o grau de impunidade. Então nós temos que pensar, em primeiro lugar, nesses aspectos. Segundo, o exemplo tem que vir de cima. O chefe de governo, seja prefeito, governador, seja presidente da República, tem que escolher bem as equipes, né? Tem que ser implacável com quem cometer irregularidade, não passar a mão na cabeça. Quando o chefe do governo, o presidente, passa a mão na cabeça, ou o governador, ou o prefeito, é terrível, do ponto de vista do exemplo para a sociedade e também do ponto de vista de que isso aí vai acabar se repetindo, porque as pessoas vão achar que vão estar protegidas quando cometem irregularidades. Tem casos que até hoje estão insepultos, né, que não aconteceu nada. Lembra dossiê dos aloprados, por exemplo, quando foi feito na eleição de 2006. Tinha 1.700.000 que a polícia prendeu, tirou foto, etc. Tal. Ninguém foi condenado, não tem processo, quer dizer, tudo ficou andando. Esse é um mau exemplo. A questão da segurança pela Constituição cabe principalmente aos estados, mas eu acho que o governo federal deve se jogar nessa luta. E sabe principalmente em relação a quê? Ao contrabando de armas e de drogas. Sem combater o contrabando de armas e de drogas, o resto é fantasia. A droga entra livremente no Brasil. Tem declarações da Polícia Federal ao comandante militar, o atual, da Amazônia. A droga entrando, ela gera, inclusive, o crack, né? E fomenta o crime, o traficante, o jovem que é viciado e que, se não pagar, num certo momento ele consome tanto que ele não consegue pagar. Se não pagar, morre. Então assalta. E aí o crime se alastra e desgraça, infelicita a vida de muitas famílias. Por isso, eu quero propus organizar o Ministério da Segurança. Porque o crime organizado é cada vez mais nacional. E a segurança, ações da segurança, sempre local. Isso não resolve. Por quê? Porque enquanto a droga estiver entrando e a arma estiver entrando, vindas pelo contrabando, por mais que se adotem outras medidas, elas nunca serão
suficientes. Mais ainda, a luta contra o crime deve ser nacional e o governo federal pode fazer essa coordenação, até para que sejam trocadas boas experiências de estados. Por exemplo, tem estados, como é o caso de quando eu fui governador, que tem um sistema chamado Infocrim, informações sobre o crime, local, hora, frequência. Então a polícia já pode atuar planejadamente. Meu nome é Melissa Bonavita, tenho 19 anos, sou operadora de telemarketing e moro no Rio de Janeiro com meus pais e 2 irmãos. Gostaria de saber o que será feito para melhorar o saneamento no país. Saneamento é também saúde. Na minha vida, eu sempre dei muita importância a isso. Quando eu fui ministro da Saúde, nós investimos 2,5 bilhões de reais nos municípios mais carentes do Brasil em saneamento a fundo perdido. Ou seja, você põe o dinheiro e não cobra nada, né, para poder exatamente diminuir a mortalidade infantil, melhorar as condições mínimas de existência das pessoas. Agora, nas grandes cidades, tem que investir também e muito, nos bairros. E hoje o que está acontecendo com mudanças climáticas, com tudo, é que as tragédias da natureza vão se multiplicando. O que é preciso ter? Uma força nacional de defesa civil. Defesa civil é aquela força de emergência que vai nas ocasiões de enchentes, deslizamentos e tudo mais. Precisa ter uma força nacional que chegue com rapidez nos lugares para ajudar os estados e municípios, porque por conta própria nunca dá para enfrentar quando é uma grande calamidade. O governador de São Paulo, que me sucedeu, queria mandar ajuda para Alagoas, bombeiros. E aí demorou 2 dias para conseguir o avião da FAB. Porque a FAB não quer não, porque não tem uma organização preparada para isso. Meu nome é Coraci Vieira, tenho 53 anos, vendo literatura de cordel. Sou mãe de Raquel, Albert e Alexandre. 2 dos meus filhos são professores. As condições de trabalho são péssimas e os salários são muito baixos. Minha filha me pergunta por que a deixei se formar em professora. Ela vive fazendo concursos e nunca é chamada. O que pode ser feito para mudar essa situação? Coraci, baiana, boa noite. Muito obrigado pela pergunta. A educação é o futuro. Saúde e segurança são a vida. A educação é o futuro. Por isso eu costumo dizer que o Brasil está nascendo no primeiro ano do ensino fundamental em todos os estados. O Brasil de amanhã vai ser reflexo do que é a educação hoje. Então é uma coisa muito séria. Com relação à educação, eu tenho dito e vou fazer isso. Se eu for eleito, farei isso. Ter um plano nacional da educação e ter um pacto, um acordo, inclusive entre partidos, por cima dos partidos, com a sociedade, com todo mundo, para ter um pacto nacional pela educação, acima das disputas políticas e eleitorais, que não resolve o problema da educação. Muitas vezes se tornam instrumentos de batalha eleitoral, só isso, e não se volta para as crianças, que são o objeto central da educação. Tem países, há países que fizeram isso. Por exemplo, a Coreia do Sul, a Espanha, a Irlanda, e deu certo. A Coreia do Sul, há 30, 40 anos, era um país pobre, hoje está no clube dos países ricos. Se você for ver bem, foi porque ela foi avante na educação, na pesquisa, na ciência, na tecnologia. Então nós temos que ter um entendimento que passa por cima de partidos, de sindicatos que, na verdade, muitas vezes são meros instrumentos partidários, de interesses mesquinhos. Temos que ter um grande acordo nacional para isso. Na questão do ensino fundamental, que é básica, na pré-escola, na creche, aí estão os lances principais. Eu quero dizer que a alfabetização do aluno que entra no ensino fundamental é básica, porque se ele sai do primeiro, segundo ano sem estar alfabetizado, ele não vai se recuperar mais. Por isso, inclusive, é que com o prefeito e governador, eu adotei uma ideia, que foi ter 2 professores por sala de aula. A professora e uma ajudante, que é uma estudante universitária de pedagogia. No que se refere à pequena microempresa, tem outros mecanismos que podem ajudar muito. Um deles, o Banco do Povo. Quando eu fui, durante um breve período, ministro do Planejamento, eu tinha o BNDES comigo. E nós desenvolvemos no BNDES esse sistema de microcrédito, que é o que ficou no Brasil durante muitos anos. Em São Paulo, quando eu fui governador, vindo de antes, desde a época do Covas, nós fizemos um esquema de microcrédito com juro de
chegou no final para 0,7 ao mês. Juro de mãe para filho, não é nem de pai para filho. Né? E com índice de cumprimento por parte das pessoas, é incrível. Outra é assistência técnica, né? Para você poder ir aprimorando. Enfim, você tem que cercar de várias outras condições para poder compensar, às vezes, a impossibilidade de desonerar a curto prazo a folha de salário. Eu sou Madalena de Fátima, tenho 28 anos e sou cabeleireira. Tenho 3 filhas. Quando você procura os hospitais, estão sempre cheios. Não tem médico, não tem leito. Na verdade, só tem gente sofrendo e sendo tratadas como lixo. Essa é a realidade do nosso Brasil. A nossa saúde vai mesmo melhorar ou nós vamos continuar sofrendo como animais? Boa noite. Olha, eu acho que a nossa saúde andou para trás, parou nos últimos anos e, diante das necessidades, acabou andando para trás. Houve um recuo nos recursos federais, comparativamente a estados e municípios. O governo federal encolheu em 6, 7 pontos percentuais por cento aquilo que empregava. Houve uma perda de pique na área da saúde. E isso acaba se refletindo no conjunto do sistema. E saúde não é uma coisa que você vai chegar nunca à perfeição. A batalha tem que ser para que hoje seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E as coisas que eu estou propondo, eu já fiz em algum lugar, em algum momento, e, portanto, eu tenho muita segurança a respeito delas. Primeiro, criar uma rede nacional de policlínicas, ambulatórios médicos de especialidades, que eu fiz como governador, 30, e deram certo. 15 mil consultas mês e mais de 40 mil exames, em todo o Brasil, em parceria com os estados e com os municípios. Isso, olha, você pode estar certo, dá muito certo. Né? Segundo, hospitais regionais. Você é de Belo Horizonte, mas quem está no interior, às vezes, sofre mais, porque até para ir para um hospital que não faz bom atendimento, eles têm mais desvantagem, porque estão mais longe. Então, nós temos que fortalecer essa rede. Nós temos que apoiar as santas casas e hospitais de filantropia bons, né, que estão numa situação hoje muito difícil no Brasil. Eles recebem muito pouco. Quando é um hospital do governo, o médico recebe salário. Mas quando é numa Santa Casa, depende daquilo que o SUS dá. Né? E para cirurgias de menor complexidade, uma hérnia, umas varizes, isso e aquilo, é muito pouco. Isso precisa ser reajustado. Isso quem pode fazer é o governo federal. Os estados e municípios aumentaram muito seu esforço nos últimos anos. Essa é que é a realidade. Mas o que encolheu foi pelo lado federal. E nós tínhamos fixado, quando eu era ministro, um piso mínimo para a saúde, pela Constituição, mas dependia de uma lei para melhorar, para isso poder ser aplicado. Essa lei o governo evitou de mandar, não mandou, apesar de que a Constituição previa, o novo governo, e, mais ainda, não deixou isso tramitar no Congresso, o que trouxe um prejuízo muito grande. Agora, na questão da saúde ainda, eu quero lembrar, essas UPAs que tem no Rio de Janeiro, na verdade, na Prefeitura de São Paulo, nós fizemos, que é chamadas AMAs, Atendimento Médico Ambulatorial, 130, mais do que hoje tem espalhado pelo Brasil. Agora, isso tem um poder de resolutividade muito pequeno, porque você tem uma ou duas especialidades no máximo. Os ambulatórios médicos que nós fizemos na prática, e não é uma teoria, este sim tem 25 especialidades. E o que o Brasil está precisando é da multiplicação nessa área. Na questão ainda da saúde, eu lembro dos medicamentos. É preciso turbinar os genéricos, que agora a aprovação deles está muito mais lenta, não anda. Tem muito medicamento genérico novo que podia estar no mercado e o governo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não libera. Meu nome é Pedro Belém, tenho 31 anos, sou contador e moro em São Paulo. Benefícios para famílias de baixa renda são concedidos para atenuar a pobreza. O que fazer para que tais benefícios não sejam vitalícios e que essas famílias possam alcançar sua independência financeira sem precisar deles? Muito bem, Pedro. A tua questão é bem pertinente. Eu creio que a gente deve, sim, ter política de assistência para os mais pobres, mas, ao mesmo tempo, deve criar mecanismos para que eles possam ter renda no futuro.
né, e possam se livrar, digamos, da necessidade de ter que ter uma ajuda. O Bolsa Família no Brasil dá R$1.000 em média por família por ano. Você vê que é muito pouca coisa. Não é uma coisa que dá para ter um padrão de vida bom, né? Mas é legítimo e eu vou fortalecer o Bolsa Família. Mas o que eu quero é criar incentivos para que a família vá para cima. Por exemplo, no caso dos jovens, dá uma ajuda financeira, uma bolsa adicional para que o jovem da família que depende do programa possa estudar ensino profissionalizante, possa fazer curso profissionalizante para ter um emprego. Porque o que adianta se não tem emprego, né? O emprego é a base do progresso social e para isso tem que ter qualificação. Hoje, emprego no mundo, no Brasil, precisa ter treinamento, qualificação e dá para fazer isso. Eu quero criar no Brasil, e vou fazer isso, um programa para formar 1 milhão de alunos por ano no ensino técnico, mas também 1 milhão em ensino profissional, que não precisa ser como ensino técnico de 1 ano e meio. Às vezes pode ser de 4, 5 meses. Nós começamos essa experiência e deu certo, uma via rápida para o ensino profissionalizante. Outra questão importante no caso do Bolsa Família é que ele seja entrosado com o Programa de Saúde da Família, que eu batalhei muito para implantar no Brasil quando fui ministro da Saúde. Nós multiplicamos as equipes de saúde da família por quase 10. Agora, hoje não tem entrosamento entre a equipe de saúde da família e o Bolsa Família. Isso melhorará as condições de atendimento à saúde. Outra questão, que é social também, é a segurança, ou não? Tá certo? Você diminuir taxa de homicídio, como no caso do nosso estado, nós conseguimos para o nível mais baixo dos últimos 14 anos, tem importância. No conjunto do país, a situação da segurança é grave. Agora, eu vou dizer uma coisa. A primeira condição para resolver problema de segurança é admitir que o problema é sério. Se você não admitir, ficar com fantasia, né, você acaba não enfrentando. Isso tem uma importância social enorme. Como tem também, no caso da segurança, o combate à droga, que infelicita, arruína jovens e arruína famílias, inclusive, principalmente entre a população mais pobre. Essas questões são sociais também, como é a educação, como é a educação para o trabalho. Nós fizemos um programa, treinamos 60 mil desempregados, dando uma bolsa. 3, 4 meses, zelador de prédio, encanador. Isso é política social. Nesta semana, o impostômetro, que é uma coisa que mede quanto se arrecadou de imposto no Brasil, deu 1 trilhão de arrecadação neste ano. 1 trilhão de reais. 50 dias antes do que foi no ano passado. Ou seja, os impostos estão aumentando muito, né? Porque se 50 dias menos arrecadou 1 trilhão, no ano passado demorou 50 dias mais. E o grande problema que existe é entre aquilo que se paga e aquilo que se recebe de volta. Né? E eu creio que essa é a questão fundamental no Brasil, de certo ângulo. Né? Como é que a gente usa melhor o dinheiro e como é que alivia também impostos? Eu acho que deve aliviar imposto de remédio, que ainda continua tendo. Eu fiz isso na época que fui ministro, com impostos federais para 60% dos medicamentos. Mas tem que desonerar de tudo, né? Porque isso pega no bolso das pessoas, inclusive mais modestas, e muito também da classe média. É preciso desonerar de forma completa a cesta básica de consumo, é preciso desonerar investimento. Essas são as boas reduções de impostos que devem acontecer, porque elas são compatíveis com a justiça social, inclusive com o incentivo ao crescimento. Eu espero aqui ter contribuído com minhas respostas para tirar dúvidas e que as pessoas possam fazer uma conclusão, ter uma conclusão melhor a respeito dos candidatos e tomar a sua decisão para o domingo, que é uma decisão que vai, por outro lado, decidir os nossos próximos 4 anos. E esses 4 anos vão ter muita implicação também para o futuro. E eu queria pedir aqui o seu voto. Queria pedir seu voto. Se você já vota em mim, então eu queria pedir que conseguisse um voto a mais. O que eu ofereço é a minha vida, minha biografia. Eu venho de família modesta, eu cheguei onde cheguei com muito orgulho, graças ao ensino público, ao exemplo do meu pai, que era um trabalhador, ao exemplo da minha mãe, do carinho dela,
E fui líder na juventude, passei 14 anos exilado, perseguido pela ditadura, voltei ao Brasil, continuei minha batalha, fui secretário, fui deputado 2 vezes, fui ministro 2 vezes, fui prefeito e governador. E agora me apresento, aliás, pela 2ª vez como candidato a presidente da República. E eu creio que a gente pode avançar muito em saúde, em segurança, em educação. Dá para fazer com o pé no chão, a cabeça voltada para o futuro e o Brasil no coração. Dá para avançar bastante nessa direção. Eu estou convencido disso e conto com isso, com aliança com vocês que estão nos vendo. Aliança pelo futuro, aliança pelo Brasil.